A Juiz esclarece. Vamos continuar na temática do abono de família e vamos chegar à questão final que eu pretendia abordar com a enunciação de todos estes requisitos relativos à prestação social, que é o abono de família. Eu, como disse no início, existem algumas questões que se levantam nos processos de regulação das responsabilidades parentais relativamente ao abono. E vou dar um exemplo concreto. Muitas vezes acontece que um dos progenitores reside no território nacional, outro reside noutro país, estão divorciados, está fixada uma prestação alimentar a cargo daquele que não reside com as crianças, que porventura, vamos dizer, que vive na Suíça, e essa pessoa, relativamente à qual está fixada a prestação alimentar, entrega a quantia correspondente à prestação alimentar ao outro progenitor, mas serve-se do abono para satisfazer essa prestação. Muitos dizem, então, mas se o abono é para satisfazer as necessidades da criança, eu entregando por esta via o abono ao outro progenitor, estou a cumprir a minha obrigação. Pois não, não está. O abono é concedido pelo Estado. É uma prestação social concedida diretamente pelo Estado em benefício, embora entregue ao representante legal, ao progenitor que trabalha no país onde o abono é concedido, relativamente a crianças que se encontram, porventura, noutro país, o pai ou a mãe que recebe o abono tem a obrigação de, independentemente da prestação alimentar, entregar esse abono ao progenitor ou à progenitora que reside com as crianças. Não se pode servir do abono para pagar uma obrigação que é sua, que é a obrigação de prestar alimentos. Uma coisa é o dever que impende sobre ambos os pais de prestar alimentos aos filhos e, por isso, se fixa uma prestação relativamente ao pai ou à mãe que não reside com as crianças, entendendo-se que, no dia-a-dia, o progenitor ou a progenitora que vive com as crianças presta o seu contributo alimentício. O que é que acontece? Muitas vezes, nos acordos de regulação e nas decisões de regulação das decisões provisórias, de regulação das responsabilidades parentais, nada se diz do abono. E então, muitas vezes acontece que os pais ou as mães que têm de pagar a prestação alimentar fazem essa interpretação errada de que podem utilizar o abono recebido no país onde trabalham para pagar a prestação alimentar. Pois não. Se isso acontecer, poderá ser suscitada a providência de incumprimento contra o pai ou contra a mãe que recebe o abono e que, com o abono, paga a prestação alimentar, porque nesse caso, não se pode considerar cumprida a prestação alimentar. O que entregou ao outro progenitor foi a prestação social concedida pelo Estado, que não se confunde com a prestação alimentar que está fixada a cargo do progenitor, pois essas duas prestações, a prestação de alimentos e o abono, somam-se e são ambos créditos da criança ou do jovem, em benefício dos quais foram atribuídos. O que é que acontece muitas vezes? Nas decisões de regulação das responsabilidades parentais, muitas vezes se põe, noutros casos não, porque não é obrigatório pôr isto, é só apenas se pretende clarificar a posição dos pais ou dos representantes que têm crianças a carga, muitas vezes fica a constar de tais regimes que quem é que recebe o abono? Sendo certo que é a própria lei que define quem é que recebe o abono. Quem recebe o abono é sempre a pessoa, portanto, o representante, o pai ou a mãe, ou o representante legal, ou a terceira pessoa, a guarda da qual se encontra confiada uma criança e que, com essa prestação, que se destina a fazer face às necessidades de educação e de sustento da criança, portanto, irá fazer face a essas necessidades. Portanto, o facto de se mencionar nas decisões quem é que recebe o abono, depois não permite que se venham suscitar providências de incumprimento, porque o abono, estou a falar na jurisdição de família e menores, porque o abono que foi recebido por um não foi entregue. O que deverá acontecer nesses casos é ser proposta uma ação destinada apenas
a restituição daquilo que indevidamente foi gasto pelo progenitor que recebeu o abono e não o entregou para fazer face às necessidades dos filhos. Essa questão não se resolve no âmbito do incumprimento do regime de regulação das responsabilidades parentais, porque nesta providência de incumprimento do regime de regulação das responsabilidades parentais que corre nos juízes de família e menores, o que está em causa são obrigações de cada um dos pais no âmbito da regulação das responsabilidades parentais, ou seja, obrigações que decorrem do próprio estatuto pai-filho. A fixação da residência da criança, se for incumprida, por exemplo, fixa-se a residência da criança junto da mãe e a criança é entregue a outra pessoa e reside com outra pessoa à margem da decisão proferida, poderá suscitar, para além de uma alteração, também uma providência de incumprimento, o regime de convívios que não está a ser cumprido, o regime da prestação alimentar que não está a ser cumprido. Portanto, todas essas questões, sim, podem fundamentar uma providência de incumprimento. Já a questão do abono terá de ser discutida noutra sede. Se um pai ou uma mãe indevidamente recebe abono das crianças, por exemplo, que está a trabalhar no estrangeiro, tendo os filhos aqui em Portugal, e não entrega à mãe ou ao pai que cuida dos filhos o abono destinado aos filhos, o que essa mãe ou esse pai terá de fazer, o que tem as crianças a seu cargo, é intentar, portanto, uma ação que irá correr na instância civil, portanto, para a restituição daquilo que foi indevidamente gasto em benefício do progenitor que recebeu o abono, portanto, quando deveria ter sido gasto em proveito direto das crianças, que são as beneficiárias diretas desse abono, dessa prestação social que a lei, em benefício delas, consagrou. Tenho de dizer aqui que o abono poderá ser tido em conta em algumas circunstâncias. Por exemplo, se tivermos de fixar uma prestação alimentar a cargo de um pai ou de uma mãe e esse obrigado a alimentos residir, por exemplo, num país que conceda um abono muito elevado, obviamente que a prestação desse pai, cujo filho recebe, por exemplo, um abono de 200 ou 300 euros desse país estrangeiro, não será a mesma daquele pai que, vivendo aqui em Portugal, tem um filho que recebe uma prestação social, um abono de 50 euros. Portanto, o benefício que a criança colhe através do abono poderá ser sim valorado no âmbito do montante da prestação alimentar que o pai ou que a mãe não guardião é obrigado a prestar. Tendo em conta precisamente todas as necessidades da criança e as capacidades de um e do outro, portanto, mas o montante do abono poderá ser ponderado nesse âmbito. Não poderá nunca justificar, como disse, uma questão relativa à regulação das responsabilidades parentais, porque uma coisa é a prestação alimentar a cargo do pai, que ele é pessoalmente obrigado. Outra coisa é o complemento concedido através do Estado, através do abono de família, e uma prestação não pode ser utilizada para pagamento da outra, e qualquer progenitor ou progenitora que se sirva do abono para cumprir uma obrigação que é sua, que é prestar alimentos ao filho, estará em cumprimento porque não poderá considerar-se cumprida essa obrigação de prestar alimentos pelo simples facto de ter entregue uma quantia equivalente que recebeu para o seu filho a título de abono ou de prestações sociais equivalentes. Espero que, quanto a esta questão, tenha ficado bem claro que uma coisa é o abono, outra coisa é a prestação alimentar e que, se o abono for concedido a qualquer título, portanto, esse abono acresce à prestação alimentar e não se confunde com essa obrigação que impende sobre pai ou mãe não residente com as crianças. Volto aqui a salientar que se acontecer essa situação de o pai ou a mãe que reside no estrangeiro não entregar o abono do filho ao pai ou à mãe que reside aqui em Portugal e que tem direito a recebê-lo para fazer face às necessidades do filho, esse pai ou essa mãe residente com as crianças poderá comunicar essa situação
diretamente às instâncias que concedem essa prestação social, mesmo no estrangeiro, de forma a poder receber diretamente o abono ou as prestações sociais a que os filhos tenham direito, sem necessidade de passar pelo progenitor não guardião, que voluntariamente não entrega as quantias em questão. Pronto, era isto que eu queria aqui salientar, porque muitas vezes isso acontece, levanta-se essa questão nos processos que correm no juízo de família e menores, e muitas vezes tem de ser repetido que uma questão é o abono, outra é a prestação alimentar, e que nós, nesta sede, não resolvemos questões relacionadas com abonos. Isso terá de ser junto dos organismos competentes e, no caso de pagamento de não entrega às crianças pelo progenitor ou que não reside com elas e que o recebeu, terá de ser uma ação própria que não ocorre nos juízos de família e menores. Espero que quanto a esta questão tenha sido claro. Encerramos por aqui a temática do abono. Iremos abordar noutras sessões outros temas desta jurisdição de família e menores que é tão complexa. Bem-aja pela atenção.